Posso, Patrícia? Por favor. Primeiro, agradecer. É importante essas conexões entre cidades, estados, terceiro setor, iniciativa privada, e eu vou trazer para vocês o que é o desafio, né? A gente está aqui falando sobre cidades eficientes, cidades inteligentes, cidades felizes, mas falta alguém aqui. Gestão pública municipal. Então a gente precisa tracionar, porque a pauta que eu vou trazer são os ODS, a territorialização, metodologia, ter dados, indicadores, plano de ação transversal, pactuação de metas, senão a gente vai ser que nem conversa de boteco, que todo mundo tem solução, bate na mesa, volta para casa e no dia seguinte a gente não muda nada. Sou do jornalismo, estou na gestão pública municipal desde 99, já passei por vários governos, e desde 16, quando eu coordenei o departamento da transparência da Prefeitura de Santos, a pauta ODS veio para mim. Tem duas coisas que fazem os ODS acontecerem nos municípios. O prefeito tem que querer, então ele tem que estar na pauta. Então o que eu vou apresentar hoje são tratos que também os prefeitos eu indico para fazer, e ela gera aquilo que todo mundo quer: economicidade, eficiência, reputação, parceria, que é tão difícil todo mundo aqui. Se a gente avaliar o servidor público e todas as políticas públicas que acontecem, todo mundo vai avaliar mal. Então a gente tem desafios enormes, e a responsabilidade dos prefeitos até 2028, que é esse mandato inteiro, antes da agenda 2030, ela é fundamental. E saímos agora da COP. COP é uma determinação de chefe de Estado para mitigar ou solucionar a questão do aquecimento global, e não resolve. Já estamos são 30 COPs, 30 anos negociando a mesma coisa, que é a tal da transição energética, diminuir carbono, diminuir plástico, e não é no Estado que vai se resolver, é aqui, é na nossa cidade. Então é o coletivo de ações individuais, como a gente está fazendo aqui, é que vai impactar no local. E o coletivo de ações locais vão impactar nas metas globais. Em 92 eu estava fazendo geologia na USP, que foi a primeira vez que eu vi sobre as questões de pactuação global. Não avançamos nada. Em 92 foi pactuado Rio de Janeiro, uma vergonha danada dos morros, tapamos tudo para ninguém ver, e prometemos, não avançamos. A agenda era 20 mais 1, já estamos em 2025, depois em 2000 ODM, meta até 2015, e tivemos que criar os ODS para a meta até 2030, e faltam menos de 5 anos. Objetivo de desenvolvimento sustentável, tudo é transversal, e a gente vai só conseguir resolver com a participação de todos. Eu gosto muito dessa telinha aqui, acho que eu consigo baixar mais um pouquinho sem passar toda ela. Você não foi substituído. Ai, meu Deus, você faz uma gentileza para mim. Você vê que nem sempre a tecnologia. Agora, peraí, é porque não tá. Abrir a tela para cima, bota a engrenagem lá. Ali você abre a tela. Bota a engrenagem ali, ó. Aí, Isso. Liberado. 17 objetivos, 169 metas, e a gente tem que entender os indicadores. Então, tudo que você faz, você precisa pelo menos medir. Se você não mede, você não sabe o que você está fazendo, então não consegue gerar metas. Olhar só dados e olhar só indicadores não gera resultado. O que gera resultado são ações. E ela é indivisível. Eu gosto muito dessa tela, porque se ele fizer um exercício rápido aqui, tentar resolver somente erradicar a pobreza, foi essa primeira linha que eu li em 16, vamos juntar todo o nosso dinheirinho que não vai fazer falta para pagar as nossas contas. Adotamos uma família. Mês que vem a gente transformou a vida delas, ou a gente vai ter que juntar de novo para poder custeá-lo. ODS é transformação. O que a gente está falando é de assistencialismo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Investimento. Gente, é óbvio, como ela falou, tudo é óbvio, mas a gente precisa sair da caixinha e começar a fazer. Investimento na educação de qualidade. Acho que a pandemia mostrou para a gente que há uma separação, e isso dificulta quem tem menos.
Eu vejo pela minha cidade. Quem tem dinheiro, mora na ponta da praia, no Boqueirão, estudou como na pandemia? Internet robusta, a cabo, e tela grande. Lá no DIC da Vila Gilda, que é palafita, a maior palafita da América Latina. Como é que a mesma criança estudou nesse período? Celular, antigo, pré-pago, para dividir em 3. Então, estamos falando de equidade, dar acesso igual. E aí, sabe, quem tem menos, sofre mais. É a mesma coisa que a gente falar quanto é que custa um copo d'água aqui, e a gente ir lá no sertão do nosso Nordeste e perguntar quanto é que custa o mesmo copo d'água. É muito mais caro. E aí, onde eu quero chegar nessa reflexão? A Organização Mundial da Saúde orienta, e quem tem filho, eu tenho filho de 19 anos, cobro dele 40 minutos de uso contínuo no celular, é o máximo por dia. Mais do que isso é perda de visão. Ou seja, então quem tem menos, além de não ter acesso à informação de qualidade, ainda tem perda de visão. Só piora. Então, se a gente acessou aqui, investimos e demos equidade, entendemos o 8, o nosso ecossistema econômico, será que só fazer capacitação nas áreas de vulnerabilidade, de pastel, coxinha, panetone, é isso? Ou ele vai competir com a economia local? Então, nós vamos ter que acessar inovação. Então, resolvendo inovação, entendendo a economia local, dando acesso à igualdade, aí a gente resolve a 2, faz sentido, gente. Como é que nós, quando caiu para mim essa pauta em 17, como é que eu vou resolver isso tudo, né? Eu acho que o grande salto, eu tenho rodado esse país, tive em Laguna, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Vitória da Conquista, Brasília, Roraima, e é para falar com prefeitos e gestores municipais, porque eles têm que fazer, só tem ganho, não tem perda, não é trabalhar mais, é fazer o óbvio, fazer direito, e as pessoas vão se integrar ao processo. Então, ODS 16, instituição eficaz. Para a prefeitura, o que é instituição eficaz? Política pública de igualdade de gênero, política pública de igualdade racial, política pública dos nossos consumos de energia, combustível, energia elétrica, combustível, água, monitorar e economizar. E os nossos resíduos. Lá nós somos uma cidade portuária, mais de 70 empresas que praticam SG, eles ganham dinheiro quando eles provam que fizeram investimento no seu território, no social e ambiental. Chega no final do ano, eles apresentam o relatório, não é caridade, é business. A ação dele é valorizada na bolsa. O cara ganha dinheiro para fazer aquilo que é justo. São 2 atores que a gente está alinhado. Empresas portuárias, ESG, de capital aberto, e administração pública. E o terceiro e mais importante, instituição eficaz, é a nossa casa. A gente não é racista, a gente não é homofóbico, a gente não é misógino, a gente lida com os nossos recursos. Se esses 3 atores estiverem trabalhando em sinergia, resolvemos a mais desafiadora, que é o 17, parceria. E aí é o que nós conversamos antes de entrar, Eugênio, ninguém acredita na prefeitura. Por quê? Porque ou está fazendo e não divulga, ou não faz e ninguém acredita. Então ninguém vai ajudar o outro quando o outro não acredita e não tem uma reputação. Então, quando você constrói essas relações, você chega na 17. E se essas 2 estiverem resolvidas, que é o caminho que nós estamos trilhando, resolvemos a 11, cidades e comunidades sustentáveis, e resolvemos a 12. Nós consumimos e produzimos aquilo que nós precisamos. Esses 4 ODS resolvidos, 13, 14, 15, 10, 5, essa é a trilha que a gente achou e que a ONU procura hoje, a Prefeitura de Santos, para entender como é que os prefeitos, e só tem ganho, gente, é economia e eficiência. O departamento ODS foi criado no gabinete do prefeito, ficou comigo isso. Quando você cria qualquer coisa dentro da gestão pública, no meio do ano, não tem orçamento, não tem RH, você não está no organograma. Aí no ano seguinte pedi para sair do GPM, porque por que colocou no gabinete? Para poder cobrar secretários, metas claras, indicadores. Só que dentro do gabinete para mim dificulta alguns protocolos. Pedi para ir voltar para a ouvidoria. Ouvidoria, transparência, controladoria geral, comissão de inquérito e departamento ODS. Aí eu estava sem orçamento de novo, né? Porque eu voltei de novo do GPM esse ano, pedi para sair de novo, ou seja, continuo sem orçamento. Então, dá para fazer as coisas. P, são 5 P's
que eu fiz? Não tenho recurso, não adianta eu pedir mais custeio ou investimento para a gente fazer ações concretas. Então, é trabalhar com pessoas, servidores públicos, para melhorar a vida das pessoas que são os munícipes. Por meio disso, que é a realocação de recurso humano. Tem atividade esportiva, cultural na ponta da praia que é nobre? Será que precisa? Porque todo mundo tem dinheiro lá, todo mundo tem recurso lá. Então, realoca e traz para as 3 áreas de vulnerabilidade. E eu consigo medir isso. Então, trabalhar com pessoas para melhorar a vida das pessoas, para a gente conseguir parceria, prosperidade, porque segurança, né, comandante, não é só pela segurança, é pela prosperidade. Prosperidade a gente vai conseguir com qualificação e capacitação nas áreas de vulnerabilidade. Aí a gente vai chegar na paz, onde o nosso comandante quer também. A gente não quer ficar prendendo ninguém. Eu dei aula na FEBEM, de voluntário, sempre toquei a vida das pessoas. Eu vou lá na FEBEM de noite, dar aula no presídio, não era nem Fundação Casa. Aí eu percebi que o problema era muito mais grave, na família. Aí a gente consegue promover paz por meio de parceria para cuidar um pouco do planeta. Esse foi o roadmap que a gente fez. Primeiro, sensibilizar. Não adiantava eu criar uma comissão na cidade com prefeitura, academia, terceiro setor, a iniciativa privada. O que ia acontecer quando eu fazia isso? Igual o conselho. Alguém já foi em reunião do conselho? Conselho é assim, prefeitura, você tem que fazer, prefeitura. E se você não fizer a sua lição de casa primeiro, você não vai conseguir convencer as pessoas. Então, internalizamos o Comitê ODS em 2018. Colocar todo mundo para entender o que é, quais são as metas, o que é dado, o que é indicador. A partir de criar o comitê, ter dados. Se você não mede o que você faz, você não consegue nem mensurar e muito menos fazer planejamento estratégico. E é simples. Eu vou lá, tem um indicador vermelho, a quantidade de acidentes de trânsito, estávamos em vermelho. Qual é o custo disso para o SUS? Aí a saúde começou a perceber que ela tem a ver com mobilidade urbana. No ano seguinte, mais microdados, por modal. Bicicleta, carro, moto, ônibus, caminhão. Aí eu começo a entender qual é o ator. No ano seguinte, mais microdados, por placa da cidade. Somos 420 mil habitantes, 0,6 veículos por habitante. Se a meta de todo mundo for ter um veículo até 2030, a gente não consegue ter um ponto a outro. E aí a gente começou a entender aonde estava. Depois, no outro ano, georreferenciamento. Saímos do vermelho para o verde. E aí aquele custeio e gargalo da saúde você diminui. Somos uma cidade de trânsito. Quem sai do Guarujá vai para a Praia Grande, vai ter que passar por Santos. Aí quando eu li os dados e a quantidade de acidentes do que é trânsito de fluxo de cidade para cidade com o que é no percentual de quantidade de veículos, estava empatado. Ou seja, só tem 3 formas de entrar na cidade. Nova Entrada de Santos, Manchega, Guarujá, Balsa e São Vicente, o Tapetão. Então, temos que educar quem está entrando na cidade. E isso é dado, e aí sim a gente consegue ter estratégia. Então, não dá para fazer tudo, você tem que priorizar. Faz o planejamento, traz as parcerias, tem que ter mecanismo de governança e monitorar o tempo inteiro. Tem que institucionalizar. Eu já passei pela Secretaria da Cultura de São Vicente, ganhamos prêmios em 7 meses quando eu pedi autoexoneração. Acabou. Mas se a sociedade não estiver cobrando, vai ser sempre assim. Nós conversamos, um governo entra, derruba do outro, começa outro. Gente, parece o time de futebol do Santos. 23, 8 técnicos, 8 dívidas, 8 planos. Não vai dar certo. Então a gente tem que ter pactos de manter a política pública de Estado e não de governo. Então, tudo isso eu faço, gente, porque vocês não imaginam a depressão que deu quando eu vi tudo sendo destruído, sabe? Parque Cultural Vila de São Vicente, que era um charmoso, era uma vilinha onde você entrava, os atores falavam, olha, 1532, os piratas estão chegando, e você fazia uma imersão. Em 7 meses, cine, museu, galeria, não, né? Criaram os decretos, foram coisas que eu não fiz, mas isso não adianta e não garante nada. Lei orgânica. O prefeito mudou, alterou a lei orgânica para que, são 2 coisas, tem que ter controle da UPDR. Lei orgânica do município, para garantir
que seja um plano permanente. E aí é a participação direta nos resultados e um indicador dos objetivos, meta, plano de ação. Não é conversa fiada. Nós temos que medir. Se não medir e ver o resultado, não sabemos se a gente melhorou. E o que é esse PDR? Eu sugiro para todos. Hoje eu já temos ODS Guarujá, ODS Cubatão, ODS Itanhaém. Estou criando ODS Praia Grande, ODS. Eu sou de Santos. Só que o problema de uma cidade afeta a outra, seja na violência, seja na segurança, seja nos resíduos, porque isso é uma ilha. Então, o cocô e o xixi, desculpa falar assim, de um vai parar na praia do outro. O resíduo de um vai no outro. Isso garante mudança nos governos municipais. Hoje o Cubatão já tem seu PDR. O que é isso? É um contrato entre secretários e prefeitos. Nós temos desde 2013, estou neste governo desde 2013, entrei para ser o coordenador do departamento de marketing, mas participo dela transversalmente. Metas de eficiência do serviço público. Então, em 2013, por exemplo, media-se o quê? A ambulância, a ocorrência, chamou o SAMU. O tempo de ligar e a ocorrência chegar, 18 minutos. Eu faço parte da comissão de negociação com as secretarias. A gente olha os processos, sugere ajustes, meta 15 minutos. Meta de economicidade, água, energia elétrica, combustível, telefonia, impressão, 10% cada ano até chegar no limite. E ainda assim parece que é economia, mas é desperdício, ainda não é economia. Aumento de receita, CEFIM e procuradoria para tirar as pessoas da zona de conforto, porque senão elas vão fazer a mesma coisa que elas fizeram no ano passado. E não vai ter resultado novo. Então, meta para dar mais velocidade aos processos para aumentar a receita, que é as dívidas ativas. 3. A meta da entrega do serviço público. Em 17, quando eu estive na coordenação da transparência, prazo de resposta da ouvidoria 370 dias. Não dá. Aí como é que você, a ouvidoria é meio, como é que você obriga a saúde, a educação, CT responder dentro de um prazo? Aí está dentro da meta de todas as secretarias, a administração indireta, as autarquias têm essa meta até hoje. Prazo legal, 3 dias resposta, baixa complexidade, 30 dias média, 90 podendo prorrogar de alta complexidade. Quando vai para o Ministério Público, Secretaria de Estado, você não controla fluxo. Servidor que atrasa na resposta, ele abaixa a nota da secretaria e na transparência você pode ver, indica a meta, todas as secretarias e ranking para constranger. Aí como virou ouvidoria, transparência, controladoria e comissão de inquérito, servidor público que atrasa na resposta reincidente 3 vezes, comissão de inquérito. Aí, é igual processo judicial, você tem que levar advogado. E aí o presidente da comissão pergunta, por que você não respondeu dentro do prazo? Você não entendeu a ordem de serviço? Não entendi. Você não tem computador? Não tem computador. Você não tem internet? Não tem internet. Então por que você não fez? Por má fé? Aí é 10 dias de suspensão. E 10 dias de suspensão não é que vai ficar 10 dias em casa. É 10 dias da folha de pagamento. É 1/3. Então, no final do ano, esse contrato, estamos agora fazendo as últimas notas, está dentro da ouvidoria, passa por mim também, são as metas ODS transversais, porque senão ninguém faz nada. Aí a secretaria que tira 9, 10, todos os servidores recebem meio piso base como bonificação do recurso da economicidade e do aumento da receita sem mexer no orçamento público geral, que é a fonte 1. Isso muda o estado de espírito das pessoas quando nós estamos lidando com o seu principal cliente. É o município, é quem paga as nossas contas, que paga os nossos salários, e dessa forma eu pude colocar as metas transversais, que é o mais difícil, que é fazer com que a outra secretaria trabalhe em sinergia. Fizemos o comitê ODS, para todo mundo entender o que precisa ser feito. O dossiê ODS, 700 folhas, boas práticas, apresentação, justificativa, metodologia, plano de trabalho, resultado estimado, resultado quantitativo, qualitativo, fonte de recursos e quantas pessoas estão sendo atingidas. Eu não consigo ainda monitorar tudo que é PDF. Estamos numa licitação para monitorar a ação. Eu já monitoro dados, monitoro indicador.
agora eu preciso monitorar a ação. E aí eu vou começar a entender aonde nós estamos fazendo, quanto nós estamos investindo e qual é o resultado disso. Se não deu resultado, o plano não deu certo. Então não adianta fazer a mesma coisa, vamos ter que mudar a nossa forma de se trabalhar estrategicamente. E dá para ver tudo na internet. Não é papo de boteco, é digital ODS Santos, vocês vão ver que está lá. Isso é o que mudou. E eu indico todos os prefeitos assinarem isso. É o programa Cidades Sustentáveis. Veio para mim em 2016, o prefeito Paulo Alexandre, Fabio, compra-se. Aí eu sou virginiano, né? Tem que fazer tudo direitinho, bonitão. Primeiro é ter diagnóstico, dados. Em 2017 podia exoneração. Imagina, 25 secretarias, 10 fundações, dezenas de departamentos, mais uma dezena de coordenadoria, centenas de sessão por e-mail. Chegou no final do ano e falei, Paulo, ouvidor, não quero mais. Só qual é a tua condição? Quero dados abertos, que é o que aí sim eu consigo saber quem lançou, aonde lançou, que horas lançou, para eu poder cobrar a rastreabilidade. Plano de metas. Desde 17, plano de metas, o que é? É o plano de governo ser executado durante o mandato. Todo mundo aqui já participou de pleitos eleitorais, no ano que vem temos mais um. Todo mundo fala o que a gente quer ouvir, e aí depois que as pessoas assumem seus mandatos, ou elas esquecem ou a gente não cobra. Desde 17, semestralmente, isso não é PDM, está dentro do departamento ODS, semestralmente o prefeito é obrigado a ir na Câmara prestar contas em audiência pública do seu plano de governo, e é isso que você consegue ver hoje em Santos pela nossa plataforma da transparência. A meta é 100%. Isso, o que vai gerar para a administração pública? Respeito, credibilidade. É isso que a gente precisa alcançar para vocês, sociedade civil, trabalhar em sinergia com a administração pública. Mapa da desigualdade, nós fizemos, em vez de criar comissão, foi comitê, agora nós temos a comissão. Mas é um monstro a comissão que eu vou mostrar no final. Sabe qual que é o diálogo que eu tenho com essa comissão? Fabio, como é que eu posso te ajudar? Universidade, falando de saúde. Aí pegamos os indicadores vermelhos, tuberculose, a saúde escolheu. Aí é a universidade mais a prefeitura trabalhando no mesmo indicador. Dentro dessa comissão nós temos o plano de saúde, Unimed. Aí eu vou lá na Unimed e vou provocar, porque isso é meu papel, né? Ô Unimed, pensa comigo, você vai ganhar dinheiro, sabe como? Tratando menos, não é tratar mais. E como você vai tratar menos? Com prevenção. Então ajuda a gente na tuberculose, e aí depois a gente vai para outro indicador e a gente vai amplificando. Nós temos 4 universidades de odonto, 4 unidades móveis, a prefeitura tem mais uma. Cada um está fazendo em um lugar, resolve. Agora, se todos nós, unidos, vamos no DIC da Vila Ajuda por 6 meses, 5 unidades móveis, a gente resolve sim. Então, não é gasto a mais, mas você vai ter que passar por um processo de reputação. E aí, todas essas ações a gente fez. Esse é o IDSC. Vocês podem digitar IDSC-BR e colocar Salvador e vocês vão ver esta tela. Esta é a de Santos. Essa é o que eu trato. Estava conversando com o comandante. Tem um indicador que está aqui. Opa. ODS 16. Homicídio juvenil masculino. Dado do DataSUS, se chama CID-10. Nas reuniões do PDR, secretário Belbel, coronel, polícia militar, Fabio, isso é um problema do Estado. Não. Pode ser do Estado. Mas é aqui, secretário. Você está dando tiro no pé, cidade é 28. Não. DataSUS, CID-10, está aqui, vamos abrir DataSUS e vamos ver. O medo qual que é? Mais meta, mais guarda municipal, mais polícia na rua. É isso que a gente vai pegar e ajudar. Então, homicídio juvenil masculino, eu já sei quem são, homens. Sei onde eles moram, porque essas ocorrências não estão nas áreas nobres, ou seja, estão nas áreas de vulnerabilidade. Estou sabendo quem são e aonde estão. Qual é o plano de segurança que a gente construiu com o secretário? Gente, não é reinventar a roda. Aumentar a quantidade de cursos de capacitação e qualificação nas áreas de alta vulnerabilidade social. Então, eu sei quantas secretarias fazem capacitação e qualificação. Aí eu vou no contrato PDR, aumenta 50% para todos.
Aí, não tem dinheiro, tá bom, até 10 tá bom, mas vai aumentando, né? Todas as secretarias receberam, essa foi a primeira dor que eu fui trabalhar em 17. Todas as secretarias receberam essa meta, porque o que a gente entendeu? A ausência do Estado nas áreas de vulnerabilidade social. Aí peguei Secretaria da Cultura, Secretaria de Esporte. Quantas vezes vocês estão indo lá nessas 3 áreas? Não sei, então vamos medir. A cada $10 investido em cultura e esporte, $100 economizados em segurança e saúde. Então, vamos começar a aumentar. Aí todas as secretarias, Defesa Civil, CET, todo mundo, é presença do Estado. E nessa 16, tem uma ação que a gente quer fazer a mudança de fato. E é com essas ações que a gente vai fazer a transversalidade. Aí o secretário da Saúde perguntou, por que eu estou negociando homicídio juvenil masculino se é minha equipe que tenta salvar esses rapazes? Essa é a transversalidade. Secretário, quantas vezes você levou prevenção nessas áreas? Não sei, médico. E aí a gente vai colocando metas. E esse quadro dá para a gente entender que a segurança é sintoma da falha do Estado, da falha da família. E aí, onde a gente falhou? No ODS 4, nós temos um indicador vermelho. Jovens formando ensino médio com 19 anos de idade. Aí você vai no ODS do trabalho, desemprego juvenil, estamos no laranja. Consequentemente, no homicídio, nós vamos ter uma... Aí, se a gente pegar os dados da Secretaria de Segurança do Estado, quem comete crimes de roubo, furto, latrocínio, quem são? Não são mulheres, não são pessoas com mais de 50 anos, são estes jovens. E aí, comandante, tem uma coisa que eu faço. Desde 2016, sou voluntário num programa chamado Receptação é Crime. É um chamado Projeto Luan Vive. Paulo Chiro, pai dele, Luan saindo de uma festa da escola, passou na faculdade, estava no ponto de ônibus, chegou 2 carinhas de bicicleta, apontou a arma para ele e falou, passa o celular. Ele se levantou para pegar o celular, tomou 2 tiros e morreu. E o Paulo, porra, Tatsubo, eu daria 1000 celulares para não fazer isso. Mas o que é mais importante? Se ninguém, isso foi o que ele falou, olha, eu fui 19 anos, não sei nem a dor disso, eu não sei se eu conseguiria fazer o que o Paulo fez. O Paulo pegou todos os sonhos do Luan e começou a pintar a escola, ir nas tribos, e ele falou, Fábio, se não tivesse ninguém que roubasse e comprasse, talvez ele estaria aqui. Então, sociedade é quem compra celular e mantém esse processo todo. Sociedade é que compra carga roubada, porque é mais esperto que o outro, pode parar, gente. Então, esses 3 atores, sociedade civil, administração pública e iniciativa privada, têm um papel fundamental para todos esses indicadores que nós temos aqui. E eu sinto a gente trabalhar por camada, estamos avançando, mas eu só vou voltar nessa tela. Em 5.570 municípios, nós começamos em 21º, melhoramos para 19º. Em 23, quando o Santos foi para a 2ª divisão, fizeram uma charge, a gente caiu para 26º. Fizeram uma charge, o torcedor santista com o brasão do time, indo para a 2ª divisão, aí depois colocaram outro cidadão com a brasão da cidade, indo para a 2ª divisão. Aí eu mostrei indicador de polaridade positiva, nós aumentamos. As negativas, nós diminuímos, nós melhoramos. Aí o prefeito perguntou, por que a gente caiu? Cidades menores, com 5.000, 10.000, melhoraram e avançaram. Só que, gente, aí, em 24, o ano passado, nós caímos para a 321ª posição. Este ano nós melhoramos 20 posições. Essa é a minha pauta hoje. Aí pergunta para mim, aonde vocês caíram? Por que caíram? Aí eu vou lá nos indicadores e vou ver. ODS 10 falaram para a gente que a gente ia sair dessa pandemia com seres humanos melhores. Em 2019, crime de racismo no estado de São Paulo, 470 POs. Quando a pessoa sabe
que ela foi desrespeitada, sabe que tem o seu direito e vai na delegacia, porque nem todo mundo vai. Então, não estou falando de subnotificação, porque tem gente que acha que isso é normal. Crimes de homofobia e feminicídio. Teve dias em Santos, gente, 3 feminicídios, de 3 mulheres diferentes. Como é que eu mudo as pessoas para elas avaliarem a outra, seja por cor de pele, por ser mulher ou por ter opção de gênero? Essa é a minha missão. Aí a gente caiu mais, porque foi ver mudado proporção dessas ações entre pessoas brancas e pessoas pretas. Aí descemos mais, né? Então hoje a gente está no desafio em Santos, e eu acho que aqui também nós devemos ter esses mesmos desafios, que é a questão da igualdade, equidade entre as pessoas. Nós fizemos todos o Pacto Global. Não adianta só o prefeito assinar, tirar foto, colocar no Instagram. Ele tem que fazer. E quando ele faz, prova que faz e divulga o que está fazendo, a sociedade entra na gente. Meu município pelos ODS, o governo federal, um pacote de benefícios para as prefeituras. Sabe por que o prefeito colocou os ODS dentro do gabinete? Ele descobriu que financiamento público para investimento em infraestrutura, o que aconteceu? BID, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Na hora de assinar, a gente quer ver a maturidade do ODS. É um monte de indicadores que eu tenho que provar que eu fiz. Um monte de dados. E aí, da Caixa Econômica, por exemplo, a prefeitura é categorizada de cristal até diamante. Nós estamos na safira, é a segunda. Faltam 2 pontos para chegar na diamante. O que isso adianta, Fábio? Maior desconto em juros, maior amortização. Então, prefeituras que não estão fazendo, estão perdendo dinheiro para investimento de infraestrutura. Aí, ExfoRSG, Semana da Ação Global, começamos em 2023, 370 atividades, no ano passado 2.000, este ano 3.400. Não é a prefeitura fazendo, é a nossa cidade fazendo. A cidade que mais fez ações é Google Maps. Entra lá, você vai ver um ponto muito grande em Santos. Quanto mais a gente vai capilarizando, mais a sociedade vai trabalhando em cima disso. E aí vamos avançando, gente. SEDUC, lixo zero, educação ambiental por games com recursos do Instituto da Dinamarca. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho RH, mas eu tenho certeza que junto a gente vai conseguir fazer um trabalho que vai mudar e impactar o local. Fui nas colégios particulares, a diretoria regional de ensino, as universidades e, por fim, gente, esse é o sistema que hoje é o ecossistema da cidade de Santos. Manifesto ESG do Porto, fazendo investimento nas políticas públicas da nossa cidade, no social, ambiental. Fórum Corredor Azul, está envolvido nisso até a medula, de Ubatuba até a Ilha Comprida. Movimento ODS, 170 signatários entre universidades, todos o terceiro setor e iniciativa privada. Manifesto ESG das MPS, as micro e pequenas empresas que são pujantes, e Blue Economy Santos, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que fazem o trabalho que imagina. 140 pontos de descarte regular na nossa cidade. É um morador que é esperto, e aí ele joga o resíduo da reforma dele, o móvel, no lugar. A gente limpa, aí eu fui medir 800 mil por mês para limpar aquilo que não precisava limpar. Então não é limpar mais a cidade, é limpar menos, porque nós nos sentimos pertencentes aos espaços públicos compartilhados. As nossas praias têm que ser tão limpas quanto é a nossa cama na hora da gente deitar. Obrigado, gente.